Muito bom dia para você que acompanha aqui a tua Rádio São Francisco. Nesta hora nós entramos dentro do Temática com o programa Tá na Pauta, ao vivo, com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Para quem está no rádio, bom dia, né, em áudio. Para quem está em vídeos lá pelo Facebook, acompanhando aqui a live, muito obrigada. Também temos imagens aqui do estúdio. E nas imagens o pessoal já enxerga, né, hoje o nosso convidado tradicional, mas de forma única, né? É uma dupla. Hoje tá um titular aqui. Pablo Carlotto, bom dia, Pablito. Bom dia, Beverly. Saudações a quem nos acompanha e uma saudação a quem vai nos ouvir ou ver, enfim, apreciar depois em outro momento. Que eu Isso sei aí. que tem algumas pessoas que nos assistem depois também. Pelo YouTube, @Rede Tua YouTube. Rádio, ou direto no facebook.com/Rede Tua Rádio, agora transmitindo ao vivo por ali também, além do rádio. Pablo, um abraço ao Gasparim, Ivanir Gasparim, que é a nossa figura da dupla, né? Pablo e Gasparim. Gasparim me avisou ontem que já não poderia estar conosco hoje. Claro, é a safra do comércio, né? Então, Exato. ele lá na Samburá deve estar a milhão, que seja tudo bem, que corra tudo bem para ele e para todas as pessoas que empreendem, porque a gente percebe também o esforço das pessoas em tentar recuperar, sobreviver, e é muito meritoso que as pessoas que trabalhem, Com certeza. que elas tenham os seus retornos, Retorno. né? Eu acho Principalmente meritoso. em ritmo de final de ano, né, tem todo um outro aporte, assim, né, de presença de clientes, presença de pessoas que querem fazer orçamentos e outras tantas questões. Então, que bom, Que justo, é bora isso aí. aproveitar. Justo, justo. O trabalho merece ser Sim. recompensado também. Pablo, o assunto que eu propus para o Pablo, se o Gasparim tivesse, seria o mesmo tema, né? É sobre a questão do Dia da Família. Dia 8, segunda-feira, ontem, portanto, foi o Dia Nacional da Família. Tem várias datas, né, sobre a questão da família internacional, litúrgico e tudo mais. Mas essa data, eu achei interessante que a gente precisaria pensar melhor em como a gente deveria agir quando o assunto é família, Pablo, porque pegando esse gancho, né, da questão da família, a gente nem sempre consegue ser uma família como a gente gostaria. Às vezes nós queremos ter a família que queremos. Nossa, eu queria ter aquela A família família margarina. ideal, família ideal. Eu queria ter aquela família, eu queria ter nascido naquela família, mas por outro lado, Pablo, às vezes nós não somos uma boa família para ninguém também, nem para nós mesmos, né? Então, desenvolver a família, ter este olhar fraterno, os desafios da família na atualidade. A gente está chegando no final do ano e é sempre bom a gente dar uma paradinha. Como é que foi a vida em família nesse ano de 2025? Como é o que eu quero que seja a minha vida em família em 2026? Eu sei que isso é uma forma só ritualística, né? Ritualística de pensar, porque o tempo não para, ele segue. Mas se a gente dá essa paradinha, a gente vai se reunir, possivelmente a família ali no Natal, no Ano Exato. Novo. Para alguns, Até festa. até se motivar a É, fazer isso, né. isso, Né, para algum, ótimo. articular, que hoje em dia articular de que entre amigos já é difícil, família mais ainda, porque hoje em dia quase todas as famílias, Bebel, que eu conheço, elas não estão morando no mesmo bairro, não estão morando no mesmo condomínio, não estão morando na mesma rua como É outrora, verdade, é certo? verdade. Hoje em dia tem famílias que têm filhos espalhados até pelo mundo, dá para se dizer isso. E ousar, em períodos de final de ano, Natal, a virada do ano, reuni-los todos como outrora eventualmente se fazia em família, quer nas suas residências ou mesmo na casa da praia, ou enfim, qualquer lugar que se faça. Houve tempos que se reuniam na casa dos avós, hoje é uma ação bastante, digamos assim, quase que impossível, quase que impossível, tem que reunir um esforço muito grande, e creio eu acho que concorre muito com aquela questão assim, ó Bever, toda família tem que ter as suas prioridades, e as prioridades têm que estar claras para todos os seus membros, certo? Para não haver a necessidade de todo final de ano ou todo momento, alguém da família
indicado ou não, tem que fazer todo o processo de motivação, de liga e de articula e disso, daquilo. Mas eu gostaria também de falar assim, ó, desse rico tema, maravilhoso tema, que daria para falar uma série de elementos, é de que hoje, frente a tudo que está acontecendo no mundo, e não precisa citar, porque todos nós estamos de alguma forma conectados com o que está acontecendo com o mundo, talvez ainda seja, e que bom que sempre será, um grande ponto de partida de resgate de tudo que tu possa imaginar é a família. Daí, não só de resgate, mas de ter consciência de que você em família tem a grande missão de construir uma série de elementos do humano, que vai do universo das atitudes, dos hábitos, dos valores, das virtudes, tudo aquilo que a gente vê hoje no mundo como lacuna, como algo que está faltando, algo que, de fato, ao final de todas as análises, tu diz, pô, faltou caráter ali, faltou hombridade, faltou né, transparência, faltou isso, tudo nasce de um berço familiar, certo? Não quero dizer de que é a culpa da família tudo que está acontecendo no mundo, certo? Mas é necessário lembrar de que o ser humano não só dá os primeiros passos físicos em família, mas ele dá todos os primeiros passos em todas as esferas do seu ser, sejam elas físicas, psíquicas, mentais, etc, etc. Principalmente no que se tange à questão da cosmovisão, da forma como você vê o mundo. Tem muito do legado de um olhar de um pai, do jeito de um pai, de uma mãe, e eu sempre, quando falo em família, digo o seguinte, Beverly, família é todos aqueles que, num primeiro momento, coabitam todos juntos, certo? Então, por exemplo, se você, numa família qualquer, num agrupamento qualquer de pessoas ali, tem uma pessoa, uma criança, um adolescente, e tem ali 5, 4, 3 adultos, a formação, a educação daquele ser que está chegando no mundo, está se construindo no mundo, é de responsabilidade de todos que estão à sua volta, e não somente do pai e da mãe. Nós temos que superar aquela ideia, Beverly, de que eu sou pai, eu sei como educar, eu sou mãe, eu sei educar, mas você como pai, como mãe, não está 100% o tempo todo do lado da criança, do lado do adolescente. E hoje, muitos pais, muitos avós, nonos e nonas que estão nos ouvindo sabem muito bem de que tem até filhos adultos com 30, 40, 50 anos que os pais ainda têm que carregar no colo afetivo, no colo emocional, no colo econômico, muitas vezes também. Então a família é para sempre. E esse para sempre tem que ser qualificado, tem que ser levado com uma seriedade maior, digo eu. Porque a gente, lá nos anos 80, eu posso pecar, antes dos anos 80 talvez, mas nos anos 80 a gente começou a colocar na nossa mente coletiva de que família não era mais só a família nuclear. Não estou dizendo que sou a favor ou sou contra, entende, Beverly? A questão é de que num determinado momento a gente foi para outro extremo. E nesse outro extremo, a gente se perdeu no sentido de quem educa, quem acompanha, quem são os meus afetos, quem são as minhas relações de fato. Aí veio aquele longo período que, ao olhar de hoje, foi tão muito breve, de que os pais se separavam, e aí ficavam, entre as tantas briguinhas entre si, ficavam puxando o filho, a filha, para um lado, para o outro e tal, tudo, esquecendo de que a separação foi do pai e da mãe, não do filho, não da filha, que tem por direito que ter o afeto, o cuidado e o carinho de ambos os lados, de ambos os lados. E aquele pai, aquela mãe que entrou na história do desenvolvimento da criança, tem que também saber de que não é o filho dele, a partir desse momento, é o nosso filho, é a nossa filha. Então, em algum momento, digamos assim, não amadureceu tão bem quanto a isso. Quantas e quantas, por exemplo, assim, mães que tiveram que abraçar sozinha a educação do filho e da filha. Quantos avós, e a nossa região tem uma marca muito forte disso, quantos avós que tiveram que abraçar o neto e a neta como filho e criá-los para garantir que o seu
que o seu filho, né, fosse realizar o seu sonho profissional ou de relacionamento ou coisa no gênero. E muitos conseguiram garantir a formação, mas cadê a responsabilidade afetiva? Cadê a responsabilidade de todas as outras dimensões das outras pessoas nesse contexto da formação? Então, falar em família hoje, Beverly, aos meus olhos, é falar de uma dimensão social extremamente importante e que nós tenhamos que repensar sempre. E como tu dizias ali antes de começar o programa, né? Que bom que existem datas como essas e várias sobre a família ao longo do ano, porque a gente não pode se resumir a uma data só para pensar e refletir sobre família, mas se valer de todas as datas, sejam elas que surgem do universo religioso, do universo da sociedade civil, ou corporativa, ou midiática, ou de marketing, que se fale de família, é necessário fazer as pausas necessárias para eventuais e boas e necessárias reflexões. E que essas reflexões, de fato, nos levem a criar estratégias, mais do que estratégias individuais, que elas se tornem aos poucos também coletivas. Uma coisa que me impressiona muito, Pablo, é que nesse universo, né, das modernidades, das atualizações, dos upgrades sociais que todos nós vivemos, nós estamos vivendo, né, grandes, profundas transformações, normalizou dizer que família é quem a gente escolhe, né, que o laço de sangue não é tão mais relevante como foi no passado. Então, as pessoas escolhem uma família que é a família de amigos, a família de, sei lá, de afetos, a família de conhecidos, a família de quem é migrante, de quem está morando, os vizinhos, sua vizinhança, né? E com isso, eu não quero fazer uma apologia de que não é bom. Isso é bom, ponto, é bom. Mas a gente polarizou essa ideia, né? Ou é a família de sangue, ou não é, ou é outra família. Não é sobre isso. A nossa família é a soma de todas essas relações, né, Pablo? Mas a gente acabou depreciando a família original, a família de base, tua família consanguínea, em detrimento dessas outras possíveis, entre aspas, famílias também. Então, não é desmerecer as outras relações, mas família, Pablo, família, são os nossos laços consanguíneos. Então, a gente precisa voltar a valorizar. Eu não me dou bem, eu não gosto de A, não gosto de B, eu não gosto de C, eu não queria ter nascido nessa família, eu queria ter. E aí a gente colocou como se fosse uma fantasia de que eu posso ter a família. Não, gente, a tua família é tua família e não tem negociação. Eu diria que são compensações, tá, Bebe? É. Sabe por quê? Porque veja bem, a família consanguínea, né? A família de sangue, como se dizia um tempo atrás, você não pode, ao longo da tua história, dizer que você não quer mais, que tu pode até Como se ter, tivesse você escolha, pode né? ter até um afastamento, você pode até negar, mas você pertence àquilo. Pertence É de onde tu àquele veio. agrupamento, É entender isso as aí. tuas origens. E eu ouso dizer assim, que no mundo da psicologia e da psiquiatria, uma das piores coisas que existe é negar a sua origem, certo? Tem um impacto psíquico muito profundo na vida do ser humano negar as suas origens, certo? Então, veja bem, tu colocavas ali a questão dos amigos, a questão do trabalho, a questão de outras afinidades quaisquer, é a família que eu elejo, mas essa família é efêmera, essa família é temporária. Todos nós, hoje mesmo, aqui na rádio, alguém disse assim, Pablo, com quantas pessoas de fato a gente pode contar na vida? Muito pouco. Muito pouco. Tem até o ditado que diz, né? Uma mão já. Né, E olha lá. e olha lá. E olha E tal. lá. Mas veja bem assim, ó, Beverly, de que bom que é assim também. Você vai ter um amigo, uma amiga que vai cruzar décadas da tua vida, certo? Com intensidade, com presença, com, sabe, sem julgamento, sem isso, sem aquilo e tal, tudo. Às vezes te confrontando, às vezes dizendo algumas palavras duras, mas poucos, 2, quiçá 3, entende? Outros terão um momento de intensidade num determinado período, entende? Eu sou um aposentado profissionalmente de alguma forma e digo para ti, eu durante o meu período profissional tive grandes amigos, mas que depois que eu saí do meu campo de trabalho, puf, eu envolvido com movimentos de igreja, movimentos disso, organizações aquilo, tive proximidades com pessoas assim, num período
naquele momento, Intensa. talvez até seria a minha família, entende? Sabe? Mas depois que eu me desliguei, depois que eu fui fazendo outras escolhas, aí eu te pergunto, isso é família? Não, não, é as outras dimensões de relações que você, como ser humano, vai ter o privilégio de ter, caso você seja uma pessoa voltada para isso. Porque tem pessoas que convivem um tempão com alguém no campo do trabalho, no clube ou onde quer que seja, e não chega a estreitar relacionamentos afetivos e tal, ao ponto de dizer é meu amigo. Certo? Eu tenho pessoas de trabalho que não chegam a fazer parte da minha família, mas que mais de 15 anos e 20 anos que a gente não trabalha mais junto, e até hoje, quando a gente se reencontra, é uma festa, é uma alegria, e há aquela sensação de que o tempo que ficamos distanciados foi muito breve, embora, se você olhasse no calendário, foi 1 ano, 2 anos, certo? Dado a questão, mas não chega a ser família. Eu concordo contigo, Pablo. Até quis trazer essa observação que me chama a atenção. Não é, mais uma vez, né, não é tirar o mérito dessas relações, porque Não, elas são muito pelo muito contrário. boas, né? Elas são necessárias, inclusive, porque a família sozinha não dá suporte para tudo. Ponto, é isso. Mas, assim, é dar o nome certo. Às vezes a gente tem uma relação tão próxima, tão íntima com alguns amigos do trabalho, alguns amigos da academia, alguns amigos. Quando eu falo academia, é universo estudantil, né? Agora tem academia. Tem alguns Sim. amigos da academia, turma da trilha, turma de algum grupo que você frequenta, que são como se fossem tua família, como você disse, naquele momento de forma transitória. Mas o nome não é como ser família. Não é tua família, Família. Pablo, é a tua família. É, É aquela da onde tem você até, nasceu, né? né, deve ter até alguns influencers, alguns youtubers que eventualmente chamam os seus seguidores, os seus, Aham. aí família e tal, tudo, eu Uhum. acho que, Não, entende? bacana no Bacana, coloquial, mas no não deve, coloquial, né? mas não deve esvaziar o sentido da família mesmo. Nem vou usar o termo família verdadeira. Não, da família de origem, sabe? Que é muito importante. Mas dentro dessa linha de reflexão, deve também há que se dizer que dentro da família, nas relações familiares, também há uma deturpação quando o pai, antes de ser pai, quer ser amigo. Uhum. A mãe, antes de ser mãe de fato, quer ser a igual, Uhum. entende? Se vestir de igual. A irmã. A A irmã. irmãzinha, né? É. Sabe? Então, e isso eu acho assim de que é bem temerário na formação das É pessoas. que E é a não é marca do só nosso para tempo, né, e não Pablo? é só para a geração mais nova, entende, Beverly? Uhum. É também psiquicamente para aquela pessoa. Uhum. Pô, eu sou a mãe, eu sou o Uhum. pai da pessoa. E quando aquele ser, a criança, o adolescente, começar com o enfrentamento por uma questão de consolidar a sua identidade, a sua liberdade, e assim por diante, eventualmente ofender a pessoa, porque acontece nas relações familiares isso, o que que acontece? A pessoa vai se sentir magoada, vai se sentir desrespeitada, vai sentir um universo de elementos ali, Beverly, que faz com que alguns pais se sintam decepcionados de É terem a filhos. crise dos papéis, né? A É. crise dos papéis. E aí vem isso. Veja que a gente está aqui, né? Eu e você, Pablo, dialogando sobre essa questão da família e tentando colocar os pingos nos is, que é só isso que a gente está fazendo até agora, só tentando colocar os pingos nos is, a gente fica o tempo inteiro reforçando. Família de origem. É como se a gente precisasse o tempo inteiro ter um tutorial explicando o que cada coisa é. Essa é a marca do nosso tempo, da confusão, da falta de conceitos bem definidos, da falta de valores bem definidos. Então, O voltando. que leva a um universo do que, Beverly? Da insegurança, da incerteza, do não tenho, não estou seguro de, certo? E o que nos faz hoje sermos todos, independente de qualquer idade, uma geração de pessoas inseguras afetivamente, psiquicamente, profissionalmente e etc, 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 sabe? A gente não tem mais aquelas certezas que tínhamos no passado. E não estou dizendo de que é necessário resgatar aquelas certezas. É necessário nós criarmos certezas o mais rápido possível, porque na incerteza, Beverly, a gente abraça qualquer coisa. E a gente está percebendo de que não cabe mais ao ser humano abraçar qualquer coisa para gritar ao mundo: eu existo.
certo? Uhum. Então essas fragilidades que nós estamos vivendo hoje em dia, elas advêm de sabe Deus que forças que preferem o ser humano no campo das incertezas do que das convicções. E só realiza qualquer coisa no mundo pessoas com convicções e não pessoas desidratadas no mundo da incerteza. Eu até estava buscando aqui nos telefones ver se eu descobria, estava lembrando quando você estava fazendo a tua abordagem sobre o tema, que, chegou para mim essa semana um cardzinho, né, que esse ano de 2025 foi marcado pelo IA, que seria a inteligência Inteligência artificial, artificial. né. Só que aí o brasileiro adora um meme, né, a brincadeira era: "Esse ano foi marcado pela IA", e aí dizia: "Eu ia emagrecer, Eu eu ia reforçar minhas relações, Ô eu ia", Brasil, ô e não fiz Brasil, nada, né, então foi ô Bra marcado pelo "eu ia eu fazer ia alguma fa coisa". E não fez. Então nessa linha de brincando, mas vai dizendo verdade, essa dicotomia sobre o nosso tempo que você bem já parafraseou, ela faz com que a gente gere, dificuldades, instabilidades e que o externo tenha mais importância do que o interno, ou seja, o que as pessoas me dizem é mais importante para mim do que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, o que eu valorizo. Então quando a gente fala em família, a gente está buscando resgatar o eu penso, eu faço, é minha convicção, é o meu valor e é de onde eu venho, gostando ou não, feliz ou não, satisfeito ou não, orgulhoso ou não, é de onde a gente vem. A gente pode dali, Pablo, ter várias outras possibilidades para a vida, mas nada, absolutamente nada, vai mudar a tua família. De onde você vem, a tua família continua sendo aquela. Então, se a gente conseguir dar nomes, por exemplo, meu núcleo de relacionamentos com amigos, que é como se fosse minha família, meu núcleo de relacionamentos dos grupos que eu participo, que é como se fosse minha é quem eu prefiro no momento. Mas se a gente tem essa consciência de que a família da gente, Pablo, é a família da gente, sem delongas, sem explicação, sem precisar dizer de origem, é de sangue, é a tua família, ponto. É a tua família, é a tua família. Eu fui adotado, sim, ok, tu vem dali. A tua história depois disso, tu não antes disso tu não conhece. Então a história que tu conhece é da onde tu veio, né. Eu fui adotado, então tu é filho daquela família que te adotou e que te criou e que se constituiu família para você. A partir dessa perspectiva, Pablo, a gente começa a pensar: eu faço vínculos? Que tipo de vínculos eu tenho? Que tipo de relacionamento? Porque quando a gente se distrai dizendo que família é qualquer outra coisa que talvez não seja, não renegando essas boas relações, sim. a gente está se iludindo, Paulo. A gente está vivendo uma gran e um dia essa conta vai vir. Com certeza. Porque, Bebe, eu penso assim, olha, que no momento que você não valoriza, que você não se identifica na tua própria família, você se lança ao mundo como um órfão, certo? E você vai nas outras relações buscar compensações. Um amigo teu nunca poderá ocupar o lugar de uma mãe. Um amigo teu, uma amiga tua nunca poderá ocupar o lugar de um pai. E às vezes nos relacionamentos, Bebe, sutilmente, de forma inconsciente, a gente cobra essas relações afetivas das pessoas que estão no nosso entorno, certo? A atenção, a presença. "Ah, vamos lá em tal lugar agora". "Não, eu não posso porque tenho". "Não, mas calma lá, eu vou te cobrar como se você fosse minha mãe, você tem que ir porque você". "Não, calma lá", sabe. E aí daria para explanar uma série de outros elementos, mas veja bem, As dentro deturpações, dentro né. do digamos assim, ó, do universo, entende, do pertencimento, um dos grandes e fundamental, digamos assim, pilares é a família, entende? Do pertencimento. Hoje a gente procura Beverly e olha, daria para escrever teses de doutorado, se é que já não existem, o quão o ser humano se submete em busca da questão de pertencer a alguma coisa, entende? Se nós olharmos no prisma da economia, no prisma da questão da política e de uma série de outras questões do mundo, tem pessoas hoje se aniquilando, se deixando aniquilar no campo das crenças, no campo da própria cosmovisão, da própria forma de ver o mundo, não por uma questão de acreditar naquilo que está vendo, que está sendo posto à sua mente, mas simplesmente por pertencer. Eu vou pertencer àquele grupo. Eu vou criar formas de que as pessoas, me percebam ali naquele grupo, entende? E depois de um tempo chega e diz assim: "Nossa, quanto tempo eu perdi
vendo vídeo daquilo, publicando coisas que eu pensava sobre aquilo e tal, tudo. E eu percebo, Beverly, e acompanho algumas pessoas, até por uma questão de uma curiosidade fenomenológica, de perceber assim, caramba, aquela pessoa 10, 20 anos atrás era uma pessoa lúcida, uma pessoa que contribuía na sociedade, no campo né, de que ela é uma boa profissional e tal, tudo. Hoje, às voltas dessas teorias, dessas questões todas, certo? Como nós falávamos em outros programas, né, aquelas bolhas, e tem algumas bolhas que são, sabe, hilárias num primeiro momento, mas se você for olhar no conjunto das bolhas que vêm por ali, chega a dar medo na gente. Por quê? Porque são pessoas que psiquicamente já começam a denotar de que estão doentes, pela forma de olhar no vídeo, Bever, pela forma de articular o que está falando e tal, tudo. Então, isso é um ponto que eu digo assim, ó, com família e sempre em família é muito melhor. É muito melhor, entende? Haja o que houver, porque tem pessoas que dizem assim: não, eu não gosto do Natal em família, porque Natal em família sempre vai ter uma briga, sempre vai não sei o quê, e eu detesto as brigas e tal, tudo. Gente, eu prefiro acompanhar e vivenciar uma briga em família do que em qualquer outro universo, em qualquer outro campo. Já imaginou uma briga no ambiente de trabalho? Já imaginou uma briga de rua, uma briga aonde você imaginar, que não seja na família, que você possa depois ir visitar e dialogar, que você possa depois abraçar e pedir perdão, entende? Que é necessário nos processos, porque a gente tem que tirar aquela ideia, Beverly, de que eu sou mais perfeito do que você é mais perfeita do que eu. Não, todos nós estamos numa jornada maluca, maluca, entende? Para administrar o universo que nós somos, de emoções, de mágoas, de ressentimentos. Às vezes você nem está magoada hoje, mas habita na tua mente agora uma mágoa de 20 anos atrás, que você não se trabalhou lá, mas que ela agora diz assim, calma lá, eu quero um espaço de tempo teu ali, sabe? Um ressentimento. E veja bem, muitas coisas da família, Bebe, surgem na nossa mente quando a gente não tem mais o pai, quando a gente não tem mais a mãe, certo? E você tem que dar conta disso, certo? E não é por uma questão de você dizer assim, eu perdi tempo. Não, no tempo se construa para você depois, no tempo, não dizer, perdi tempo. São 11h35, eu preciso fazer um intervalo, tá bom? Tem vários ouvintes já participando, mas para não ficar me delongando com a questão do intervalo, Pablo, eu vou te pedir licença. A gente vai agora fazer esse intervalo. Quem está acompanhando a gente pela live tem lá todas as informações, tem o áudio e tudo mais. Eu só vou mudar a telinha aqui. Nós voltamos na sequência. Você pode comentar direto lá na live ou mandar um WhatsApp pelo 999530616. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. Dia 10 de dezembro, quarta, das 9 da manhã às 6 da tarde. A Praça Dante Alighieri recebe a bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Um convite especial para você vivenciar a fé, celebrando a esperança e a união que torna o Natal tão especial. Também estaremos recolhendo doações de alimentos não perecíveis. Bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Dia 10 de dezembro, na Praça Dante. Convide a família e viva esse momento especial. Realização Tua Rádio São Francisco, mais nova, Freis Capuchinhos e Diocese de Caxias do Sul. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, La Salle Carmo, Multimercados e Prefeitura de Caxias. Apoio Samai e Editora São Miguel. 11h37. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 19 graus.
Participe da Missa em Honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32217164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h40, este é o programa Tá na Pauta, ao vivo pelo rádio 560M, 79.9 no FM, na aba ao vivo do site, também na Alexa e também agora com imagens pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. O programa está sendo gravado, Pablo. Em seguidinha ele termina, eu já jogo ele lá no youtube.com/Rede Tua Rádio para democratizar o acesso. Eu, Beverly Rocha, Pablo Carlotto, batendo esse papo. Pablo é professor de carreira, tem uma vida dedicada à docência e também, né, milita há muitos anos. Hoje ele é presidente e coordenador, né, mundial dos leigos missionários escalabrinianos, que é uma tarefa que ele faz já há muitos anos, né, que olha para a questão do fenômeno migratório no mundo. Voltando ao assunto, que é o Dia da Família, ontem, dia 8, foi o Dia Nacional da Família. Tem várias datas, dias internacional, tem outras datas Dia litúrgicas, Mundial, é a Semana da Semana da Família. Família. Enfim, nós estamos pegando esse gancho porque também combina com uma reta final de 2025, uma projeção para 2026 e pegando o gancho. O que fazer com os desafios da família? Como olhar para esse tema? Como a gente ser família? Como a gente estar em família? Como a gente projetar a nossa família para 2026? Sempre dá tempo, né? Nessa perspectiva, alguns ouvintes participam. Pablo, eu vou trazê-los para a conversa, tá certo? Entre eles aqui, a Vilani Maia, que é uma querida amiga aqui da rádio, ela mandou um áudiozinho do Benê, que é o netinho dela, e eu acho ele tão fofo demais, né? Olha ele falando aqui. Bom dia! Esse aí foi abandonado. Uma amiga da minha filha encontrou e ofereceu para minha filha. Ela pegou, agora está um príncipe dentro de casa, menina. Ela já fez plano de saúde. O Benê amou, adorou. Não sei o que fazia com ele, porque ele não pode ver vassoura. Parece que batiam nele de vassoura. Vê uma vassoura, ele corre com medo.
mas agora chegou na casa certa. Está sendo o príncipe da casa. No caso, o príncipe da casa não era o Benê, tá? É o cachorrinho. Eu errei o áudio aqui. Agora eu vou botar o Benê falando aqui, tá bom, Pablito? Bom dia, Beverly. Tudo bem? Que fofo que é esse Benê. E aí o cachorrinho, porque a gente falou sobre a questão de Sim, uma sim, campanha questão de do não abandono abandono. dos animais, né? O Claudemar Rigotti também mandou aqui um videozinho de 2 cachorrinhas que ele tem, vira-latinhas, né? Quer dizer, vira-latinhas. Uma não é vira-latinha. Diz: bom dia a todos os ouvintes, equipe, né? Sobre abandono de animais, eu já havia enviado fotos de 2 cachorrinhas que a família dele recolheu da rua, né? Ou seja, adotou. A Pinscher é bem velhinha, estava cheia de câncer nas tetas, né? Ele usou palavras seios, mas o jeito correto de dizer mamilo de cachorro é teta mesmo, viu? Não é estranho, mas é isso aí, tetas de cachorro, né? A suspeita que era de um criadouro, ou seja, aqueles animais possivelmente Sim. estavam num criadouro. E tem outras pessoas participando aqui, a Isabel, o Ademar Roberto, se bem que é antes, ele me mandou um material para divulgar de uma exposição que vai abrir, é Noni do Brasil, dia 13 de dezembro. Como não faz Opa. parte do assunto hoje, Uhum. Ademar, amanhã eu trabalho melhor esse assunto aqui, tá bom? Muito obrigada pelas informações. Mas o Ademar diz: bom dia, né? Bom dia a esta que é uma das melhores duplas de 2 da rádio do mundo, que é o Gasparim e o Pablo, né? A Isabel Viapiana diz o seguinte: bom dia, queridos. Concordo que os amigos são importantes, mas na hora das necessidades, quem nos dá socorro são os familiares. Os amigos são visitas. Então, ela vai botando os pingos nos is junto conosco aqui. A Beatriz Tessari Vivan diz o seguinte: sempre a briga em família, logo vai ficar tudo bem, né? Porque família sempre volta junto, é a nossa família. Ou seja, briga, mas depois conserta, né? Algumas nem tanto, né, Beatriz? Eu acho que ela quis falar dessas quisilas, desses atritinhos mais comuns. Tem família que estão rachadas desde não sei quando, né? É isso que a gente precisa também olhar com mais seriedade. Tem a coisa que é briguinha Sim. comum e tem a coisa que é um fenômeno atual, que é eu cancelo, inclusive a família. Não pode cancelar a família, né, Paulo? Pois é, a questão ali, eu tenho refletido muito também sobre esse aspecto, sabe? Como é que tem famílias que brigam, mas reatam com uma facilidade muito grande depois e flui, entende? Uhum. E outras Que é o normal, né? e outras que há uma ruptura assim que não conseguem nem se olhar e tal tudo. Na minha percepção, entende? Não quer dizer de que ela é verdade absoluta e tal, mas na minha percepção, aquelas famílias que há um rompimento e que se afastam assim brutalmente, é porque não foram se trabalhando, entende? Naquelas pequenas rupturas, naqueles pequenos problemas que acontecem ao longo do ano. Quando porque existem, Bev, assim, ó, você pode discordar com um membro da família, tu pode gritar, tu pode xingar num determinado momento, mas depois, o reencontro depois, entende? Não precisa chegar e dizer perdão, se ajoelhar e tal, mas o simples ato de quando se reencontrar, se abraçar, ali acontece a liga do coisa, ou de ouvir, ou de, entende? De não ficar mandando mensagem para os outros da família, digamos assim, acrescentando elementos naquela discussão, naquela questão. Eu vou usar um termo, alcovitando sobre as relações e tal, vai fazendo com que as pessoas consigam dialogar. Não existe família perfeita, que não há discussão, que não há briga, que não há desentendimento, que não há... Por quê? Porque é normal do ser humano, quando em relação, quando em convivência, haver os embates, haver a coisa. A questão é como você trabalha esses elementos. É óbvio, Bebe, que uma pessoa numa família, quando ela foi escolhida para Cristo, ou ela foi escolhida como bode expiatório, e que constantemente né, é martelada, é xingada, é isso e tal, tudo, essa pessoa, com o tempo, poderá dizer, pô, é melhor eu ficar longe do que ficar perto de uma realidade dessa, certo? E existem outros cenários, por quê? Porque o universo das relações humanas, quando tiver 2 pessoas, 3 ou mais, ou você sozinho, já é uma luta com teus fantasmas mentais, imagine na relação com outras pessoas. Se não houver o exercício dos valores
humanos, cristãos e etc e tal, da tolerância, do diálogo, de uma série de elementos que daríamos para citar aqui, não há o amadurecimento, não há a questão da proximidade, certo? Então, Uhum. aquelas famílias que você vê que são unidas, que aparentemente não tem problema nenhum, de repente são aquelas famílias que conseguem, diante dos problemas, diante das adversidades, manter as boas relações, a proximidade e assim por diante, dentro do que eu consigo conceber. Por isso que nesse cenário todo, eu sempre lembro, Bever, o texto de Scalabrini. Eu sou scalabriniano, leigo missionário scalabriniano, e dentro do universo do pensamento de Scalabrini, de João Batista Scalabrini, agora é São João Batista Scalabrini, foi canonizado em 2022. Tem uma frase dele que me permita ler de Scalabrini, que eu acho que é uma síntese maravilhosa sobre a questão da família, certo? E foi anunciado, e foi escrito, foi, enfim, mencionado isso há mais de 100 anos atrás. E ele diz assim, ó, depois da religião, não existe na Terra coisa mais bela que uma família. Ela foi chamada de segunda alma da humanidade. Nada de mais verdadeiro, diz ele, pois é no seio da família que o homem forma as ideias, os afetos, os desejos, os costumes. A família é o primeiro ninho da alma, a primeira escola para a inteligência, o primeiro abrigo para a fé, o primeiro refúgio para o amor, o primeiro templo de Deus, o santuário das tradições mais caras, o alegre teatro de nossa infância, o primeiro e o último suspiro do coração. Eu acho assim uma síntese muito interessante sobre a questão da família, e aí revela a grande importância, certo? Porque uma pessoa, Beverly, pensa você encontrar uma pessoa que você percebe que ela é tranquila e serena, sabe? Eu como professor, 34 anos como professor, sendo 28 na mesma instituição e tendo o privilégio de ter dado aula e trabalhado com crianças do 5º ano até o 3º ano do ensino médio, Beverly, por 28 anos, uma das minhas grandes certezas que advém desse período foi perceber de que o aluno, a aluna, com a face, com o semblante tranquilo e sereno, vinha de um pai e de uma mãe presente, não necessariamente morando na mesma casa, mas presentes, certo? E isso é um grande elemento que eu senti ao contemplar os meus alunos, e que não eram poucas turmas, porque como era da área humana, ensino religioso, ciências sociais, filosofia, psicologia, sociologia, a carga horária era mínima, entende? Mas poder contemplar isso na criança, no adolescente, foi uma das grandes lições para a minha vida. Por isso que o tema família é bastante caro para mim, não só pensar e refletir, mas quando também, eventualmente, eu tenho que escrever sobre isso. E quando, há 20 anos como editor da revista do Movimento, que estou já preparando a edição de Natal, ela é online, eu cuido muito do aspecto quando se menciona a questão família. A família do migrante e do refugiado, a família do membro do nosso movimento, seja de qual for o país, procuro muito cuidar os argumentos, as falas que tem ali, que são muito importantes, e dar relevância a isso. O Ademar Roberto Sebem, ele escreve aqui pra gente no WhatsApp: família é herança, só isso. Na hora que ele escreveu, eu até ia pedir, explica melhor, Ademar, o que tu quis dizer, porque aqui pode ter uma cacofonia, né? Até pensei, possivelmente ele esteja dizendo que algumas pessoas... Não só de bem material, eu acho que muito mais do que qualquer outra coisa, transcende a questão. E eu, conhecendo o Ademar, tenho certeza que ele não está falando só da herança econômica, entende? Cifras ou joias e etc, terras e tal, sabe? Hoje, família, a gente percebe que a gente traz como herança muito, Bever. Você, como uma pessoa adulta, deve se perceber que, no momento ou outro, você vai ter amigos a exemplo do teu pai. Amigos, amigas, a exemplo da tua mãe. Você vai ter uma forma de pôr a mesa ou dispor alguma coisa na tua casa a exemplo da tua mãe e do teu pai. Isso também é herança, certo? Eu me lembro uma vez que a minha mãe disse assim para uma visita: acabamos aqui? E eu fiquei, acabamos o quê? A visita estava falando de um assunto de uma outra pessoa, e aquilo, no entendimento da minha mãe, era uma fofoca.
E ela disse: acabamos aqui. E isso é uma coisa que eu trago como herança da minha mãe, entre tantas outras heranças da minha família, entende? Que você tem que ser o ponto final de algumas histórias que não valem a pena continuar, sabe? Então, para concluir aqui, o Adhemar diz, né? Eu tinha pensado que poderia ser essa questão Sim, patrimonial, porque a gente sabe que tem muitas famílias que que se relacionam pensando em vínculos a partir, né, da da questão herança. patrimonial, mas aí na sequência ele mesmo escreveu é tua e fim de papo, né? Me fez lembrar, Pablo, essa questão, acho que não sei se você já assistiu, muita gente já assistiu porque tá super badalado o filme protagonizado pelo Rodrigo Santoro, que Meu é o Deus. filho de Mil Homens, que na verdade foi uma reprodução de um livro do Walter Hugo Mãe, que é um escritor português, muito poético, né? Que com vários silêncios nos diálogos, que eu imaginei assim, nossa, como é que eles vão transportar isso para a tela? E foi magistral. Eu já assisti o filme, Eu também assisti. indico para as pessoas. Tem uma cena lá, Pablo, que não me lembro que parte do filme, mais pro final, que ele se conecta, né? As personagens vão se conectando ao longo da história, vão se conectando, vivos e mortos, né? Vão se conectando. E tem uma cena em que eles estão na praia, que aí aparece uma multidão de pessoas, né? Uma multidão de Isso. pessoas. Para mim, o É a recurso cena final quase. é quase final, né. O recurso visual me ajuda muito a fazer leituras de mundo. Eu gosto muito do desenho, da questão, estética para poder olhar. E se a gente parar para pensar, aquela imagem é como se fosse nossa família, porque é como a Adhemar está falando, é nossa herança, no sentido também de que não são só, Pablo, comportamentos, aprendizados. Não é só isso, É é genética, é DNA, é DNA, é genética, DNA. E se a gente olhar a imagem, assim, se a gente pudesse olhar a imagem da nossa linha do tempo, nossa árvore genealógica de verdade, a gente ia ficar muito surpreendido, né, Pablo? exato. O filme, falando um pouco do filme, né, confirma a tua indicação, para mim é o filme do ano, sabe? Tem outros que me impactaram também, mas esse, de um jeito assim, que eu acho que foi quase um rolo de papel higiênico de tanto eu ficar Ah, me. tu chorou? Eu não eh, cheguei a chorar, mas é muito Eu bonito o fiquei filme. muito impactado, assim, porque é um filme que não tem muitas falas. Você tem que ter um poder de observação bastante grande, certo? Duvido a parte do filme que não vá te tocar no sentido de dizer assim, faz parte da minha história. Eu faço parte dessa história, certo? Outra questão também do filme que eu achei fenomenal é a fotografia. Tem cenas ali que é verdadeiras pinturas, sem contar digamos assim, a atuação do Rodrigo Santoro. Maravilhoso. A Ele se atuação daquele, desfaz, né? Ele se a desfaz para fazer de atuação novo. daquele menino, a Uhum. atuação do menino lá, que daí se torna o filho dele e tal, e outros também maravilhosamente bem. Eu fiquei assim, chocado de ver como conseguiram colocar um livro num filme com tanta sensibilidade, porque o Victor Hugo Mãe, não é mãe, é homem, Não, é Victor é Hugo, mãe. é Walter Hugo Mãe. Isso, Walter Ugman. Ele se aproxima muito da forma de escrever, na minha forma de ver, com Mia Couto, certo? Uhum. De retratar as nuances, As as sutilezas. sutilezas das relações humanas. E assim, num cenário lá no passado, mas que faz parte do teu presente de uma forma magistral. Eu acho assim que não tinha outra pessoa para fazer aquele personagem do Rodrigo Santoro. Eu não É. conseguia imaginar um outro ator, outra atriz. E fala de família, e fala ali da importância dos afetos, sabe? Porque é um grito sem abrir a boca de todos eles por afetos. Sim. E assim, ainda no filme, só para, enfim, dar uma tônica que tem a ver com o que nós estamos falando, já disseste que é sobre família, né? É sobre muitas coisas, mas família também. O que eu achei interessante, para mim pegou muito neste filme, que está na obra também, mas indico o filme que é mais fácil, mais É assim, palatável é para as pessoas visual, né? assistirem, visual, é que na simplicidade de um matuto, né? Porque o Rodrigo Santoro Era um interpreta pescador, né? um pescador matuto que ficou isolado do mundo, que quase não falava, Não olhava. olhava para o chão, não olhava para as pessoas, né? Vivia num mundinho dele, mas ao mesmo tempo tinha
tido acesso a uma ideia de família fraterna, algo assim do simples, e ele vai acolhendo pessoas que se tornam a família dele, né? E os ensinamentos da criança, que era uma criança que tinha sido adotada e criada, né, pelo, entre aspas, Nossa. avós, né? Mas que tinha uma percepção de mundo com uma lente torta, com uma lente equivocada. E é na simplicidade deste pai que se torna um pai para ele, porque sim vai ajudar a Sim. criar, ele tem uma outra lente, uma outra perspectiva sobre o próprio mundo. É muito interessante o É filme. muito interessante. Tem a ver com conceitos, com preconceitos e etc e tal. Sim, vale. Pablo, a gente está chegando na retinha final do programa de hoje, que foi sobre família. Na live tem algumas pessoas também comentando, não posso deixá-los aqui. A Arlete Maria Rosarim Basso Ah, disse grande que lindo, Arlete. muito possivelmente em algumas das tuas ponderações, e ela diz viva a família. Exato. A Arlete também é um exemplo. A Arlete Rosarimbaça é um exemplo de família assim que eu admiro, não admirava, é do verbo, admirava do verbo presente. O marido dela, Bever, era de uma elegância e de um carinho com ela e com os filhos que era absurdo de ver chegar um pai no colégio esperando a esposa que era né, professora do São Carlos, mas acolhendo os filhos também, que era eu tive também essa graça no Colégio São Carlos de contemplar famílias fenomenais, assim, de afeto, de carinho, de cuidado, e, enfim, maravilhoso. Eu só preciso, então, antes do teu encerramento, eu também preciso mencionar algo, já que você acabou trazendo esse aspecto, que a gente também não incorra no erro de que frutos, filhos, né, agregados, entre aspas, adotados, enfim, pessoas que se tornam parte daquela família pela questão do nascimento biológico ou por outras definições, né, que formam uma família, entre elas a adoção, que a gente tenha a regra de que se essa família demonstrava ou expressava serem boas e estruturadas, vai produzir. Melhora a chance, mas não quer dizer, porque também Sim. famílias totalmente desestruturadas, Pablo, que não tiveram acesso, não tiveram chance, se a gente olhar a árvore genealógica dessas pessoas, a gente vai dizer talvez que elas estão muito bem obrigadas na situação que estão, elas às vezes produzem flores que Sim, fazem primavera na vida por das conta da pessoas. superação, por conta de vários outros Exatamente. elementos, Família entende? é família. Por isso que falávamos no início, né, Beverly, que a família, não importa a configuração, não importa como ela se estruturou e tal, tudo, a importância dela transcende a isso. Exatamente. Transcende a isso. E que é muito importante nós observarmos isso. Mas não podemos deixar, Beverly, de contar com esse poder da família para reestruturar e pensar uma nova sociedade. Porque a sociedade que a gente está visualizando, contemplando, ou aquela sociedade que querem que a gente mire olhar somente a ela, entende? Ela precisa de renovação. Mas como dizia, né, o poeta, se estamos vivos é porque 99% do que está acontecendo ainda é bom. Fechas com isso ou queres deixar alguma outra Não, eu mensagem? só gostaria, porque não queria me furtar e me perdoe, né, a audiência de a gente não poder aprofundar disso, uma das fragilidades das famílias, de algumas famílias, hoje, é canalizar os afetos somente aos pets, esquecendo as pessoas da família que estão ao seu entorno. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Os pets merecem o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso amor também, mas não pode ser substituído e não pode ocupar o espaço que é de um pai, de uma mãe, dos filhos, dos netos e daquelas pessoas que coabitam com a gente. Obrigada, Pablo, pela tua Eu presença. que agradeço, viu? um grande abraço. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já está